E voltou a chover, então a gente vai ter que correr para procurar um lugar para a gente almoçar e se abrigar da chuva. Está começando mais uma aventura. Hoje estamos na cidade em que nasceu Portugal. Estamos em Guimarães. Exatamente. Bem aqui do meu lado está o estádio de Guimarães. Eu não sei porquê. Vitória de Guimarães. É verdade, do Vitória. Eu não sou muito de futebol, né, meus amigos? Mas o Léo sempre gosta de passar aqui e deixar o carro aqui no estacionamento do estádio, porque é gratuito e sempre a gente encontra vaga aqui. E ele gosta de ficar vendo os estádios, né? Já que já tem um bom tempo que ele não vai para estádio, ele gosta de passear pelos estádios. Se não me engano, o último estádio que eu vim foi aqui. A gente foi assistir o futebol feminino da seleção portuguesa feminina. Não, você foi no Braga. Fui o Braga assistir o Braga e Real Madrid na Champions League. Verdade. Foi o meu último jogo. Bom, e hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da cidade em que nasceu Portugal. E vamos tentar comer, mostrar aqui toda a cidade, não toda, né, mas mostrar um pouquinho da cidade e compartilhar com vocês tudo que a gente vê por aqui. Então bora com a gente para mais uma aventura incrível! E esse final de semana é o primeiro final de semana de primavera, né? O verão já foi embora aqui em Portugal. E isso me faz lembrar a primavera do ano passado, né? Porque na primavera do ano passado a gente estava no Gerês, a gente estava no Camping Vidoeiro, a gente já estava acampando. Mas isso também está acontecendo por quê? Porque está chovendo muito. Mas já para, se Deus quiser. E a gente começa as nossas aventuras de camping, que a gente adora. E olha que parte bonita que tem aqui. Tem um chafariz aqui, né? Isso aqui é uma rotunda, né? É, uma rotunda gigantesca. E tem um obelisco aqui bonito, né? Tem uma escultura. É muito, muito bonita. A cidade de Guimarães, ela é charmosa. Eu acho ela muito charmosinha, porque ela mistura, assim, coisas mais antigas com algumas construções mais recentes, mais novas. Eu gosto bastante dessa mistura que aqui tem. Chegamos aqui numa lojinha, ó. Aqui vende até queijo da Serra da Estrela, 24 € o quilo. Esse queijo custa mais de R$200 no Brasil. Se você for comprar no Brasil, é mais de R$200. E se você for comprar lá no pé da Serra da Estrela ou ali na região que é fabricado o queijo, ele é bem mais barato que isso, normalmente uns 15 €, de repente agora deve estar uns 18, por aí. Mas sensacional, é uma lojinha muito legal, O Lamego. Adorei essa lojinha aqui, muito bonitinha. Uma decoração assim diferente, tá fechada, mas... Esse Ramon aí. É esse presunto, né? Um dia eu vou comprar um Ramon desse pra deixar lá na cozinha. Não, não é Ramon. Estamos em Portugal, é presunto. Tá bom, então é um presunto. É o presunto. Aqui é o mercado municipal, vai estar fechado. Hoje é domingo, normalmente fica fechado, né? Os mercados municipais. Mas olha que ruazinha bonitinha essa. Isso não é uma graça, não é? Muito bonitinha, muito linda. É aquela rua principal aqui de Guimarães. Sim, mas eu acho essas ruas assim um charme, sabe? Muito charmosas. Eu acho muito bonitinha. Um restaurante asiático ali, né? Esses prédios mais antigos, aí tem uns assim reformados, mais novinhos, mas é muito legal, muito bonitinho. Os prédios lembram os prédios lá do centro do Rio de Janeiro, com essas varandinhas assim, ó, com essas grades. Sim, porque a arquitetura foi inspirada, né? Ali logo ali na frente tem uma praça enorme que eu me lembro que a gente passou. Sim, tem ali. uma praça gigantesca, aí tem vários cafés, restaurantes e tudo mais. É muito legal passar por ali também. Tem também ali um café que a gente ficou tomando uma cervejinha bem geladinha, cheio de cachecol de clubes de futebol. Cheio de cachecol. Vamos ver se a gente consegue passar lá e dar assim
uma vista de olhos. E chegamos naquela praça que eu tinha informado, que é uma praça gigante que se chama Largo do Toural. É, aqui que tem várias lojinhas, restaurantes e tem uns banquinhos assim que você pode ficar sentado apreciando a Sol, né? Se paisagem. tivesse um solzinho ia ser bem melhor. Num sol é Se maravilhoso. eu não me engano, aqui no verão fica fica esplanada aqui dos cafés aqui. Ah, com certeza, né? O verão tem essa pegada de a gente ficar nas varandas, nas esplanadas. É sensacional, é maravilhoso, eu adoro. E Guimarães tem uma semelhança para mim com a cidade do Porto, porque a melhor forma de você conhecer é entrando pelas ruazinhas e descobrindo e apreciando o lugar. Porque tem cada ruazinha que você olha e fala assim, nossa, aqui parece que sai de conto de fadas. Eu acho sensacional, adoro. E voltou a chover, então a gente vai ter que correr para procurar um lugar para a gente almoçar e se abrigar da chuva. Porque disseram que a Depressão Martinha tinha ido embora, mas pelo visto não, né? No Largo da Oliveira, no restaurante O'Clock. Exatamente. A gente comeu bacalhau à Brás, nós dois comemos o mesmo prato, custou 12 euros. R$12,34 cada prato. R$12,34. E mais uma caneca de cerveja que foi 4 euros cada uma. E eu tomei um café, que foi? Ah, o café eu já não percebi. A gente bota aqui na tela. Eu não tomo café durante o almoço. Eu tomo café na hora do pequeno almoço, na hora do café da tarde. Ah, mas um cafezinho depois do almoço é muito bom, eu adoro. Já tinha esse costume no Brasil, aqui não seria diferente. E ali atrás, né, no Largo da Oliveira, tem a igreja Nossa Senhora da Oliveira. Essa igreja remonta ao século X, né? Que é 950, é mais ou menos de 950. E o rei Dom João I, ele mandou reedificar essa igreja por conta da vitória que ele teve em Aljubarrota, né? Foi uma promessa que ele fez. A gente está caminhando agora aqui pelo centro histórico aqui de Guimarães, dentro da muralha, né? Da antiga muralha. E essa é a parte mais bonita de Guimarães, na minha opinião. É claro que a parte de fora também é bonita, como eu falei, né? Tem o contraste, né, das construções mais antigas com as novas, mas aqui na parte das muralhas é bem melhor, né? Bem mais bonito. Eu adoro passar por aqui, adoro caminhar por essas ruazinhas aqui que fazem a gente se sentir nos séculos passados. Ó, tem uma lojinha aqui. Tem várias. Olha que bonitinha. Tricô? Não, é toalha. Essa aqui é toalha. Bonitinha. Né, para quem tá fazendo enxoval e tudo mais, né? Para quem vai casar. As casinhas de pedra bonitinhas também, ó. É muito bonito. É tudo loja, né? Hoje em dia é tudo loja para turista. Olha ali. Artesanato. Sim. É muito bonito. A minha avó tinha essas louças aí de frutas. Eu tenho um morango lá na casa da minha avó. Eu ia falar isso, que eu acho que toda casa de pessoas que são descendentes de portugueses tem esse tipo de coisa. Porque lá em casa também é assim. Apesar da minha descendência ser muito, muito antiga, não ser como a sua, que vai ser neto, né? A gente tinha essas tradições portuguesas também de ter as frutinhas. E estamos aqui na Galeria Santa Maria e eu fiquei aqui encantada com o ukulele. É muito bonitinho, eu adoro. Eu não sei tocar, né? Eu toco um pouquinho de violão. Ukulele. Eu toco um pouquinho de violão, mas eu tenho muita vontade de aprender o ukulele. Quem sabe, mais pra frente. Tem mais artesanato aqui, mais uma lojinha de artesanato. Aqui é a Rua dos Artesanatos, né? Tem aqui Jesus Cristo, ó, seus apóstolos. Bem bonitinho. É uma graça, essa ruazinha aqui é uma graça. E bem na nossa frente aqui
tem uma lojinha que tem sementes para você plantar aí suas coisas, seu tomate, sua abobrinha, sua courgette. Não é courgette, é courgette. Agora mais uma pracinha, tem mais um chafariz ali na frente. Eita! Não viu? Eu também não vi, não. Quase Engraçado. que cai mais um, não tô nem trilhando, já quase caio aqui no asfalto. Faz parte. Vamos passando agora aqui, bem em frente aqui ao Lar de Santa Estefânia. Ó, pela plaquinha ali, pela 1863. Esses Século pinos XIX. ali, né? Nas esculturas ali de pedra. Ah, não sei. Parece sim. Tem uma encenação ali da crucificação de Jesus Cristo. Aqui deve ser uma igreja também, né? Estamos aqui no quê? Esses espinhos estão em toda... Viu? A estação de Via Sacra. É a Paixão de Cristo. Ah, é por isso que tem os A espinhos capela em aqui, cima. a capela dos Passos da Paixão de Cristo. É por isso que tem os espinhos ali. Pode ser. Provavelmente sim. Se você sabe, deixa aqui nos comentários pra gente. Eita, mais uma vez, ó, eu vim pra cá, vou sair aqui direito. da pontinha, porque ó, toda hora eu tô tropeçando. E olha isso aqui que bonito. Um painel bonito, né, de azulejo de português. Virgem Maria. Virgem Maria. Linda. Se eu não me engano, é Nossa Senhora da Conceição. E se eu não me engano, também Nossa Senhora da Conceição é padroeira de Portugal. Aí já é muita informação católica pra mim. Eu não tenho tanta base Porque eu acho que católica as assim. pessoas acreditam que Nossa Senhora de Fátima seja padroeira de Portugal, mas não. Se eu não me engano, é Nossa Senhora da Conceição. Se você sabe, deixa aqui nos comentários pra gente. Estamos subindo agora aqui em direção ao Paço dos Duques de Bragança. Foi mandado construir, se eu não me engano, Dom Afonso I, que é o primeiro duque da Casa de Bragança. Isso foi pelo século o quê? Século XV? Eu acho que sim, eu acho que é 1400 século e XV. pouco, acho que é 1400 Eu acho que é e pouco. 1420. Se você A sabe, deixa aqui fundação. nos comentários pra gente. Aqui do Paço Dos duques, dos Duques aqui de Guimarães, Duque de Bragança. mas que fica em Guimarães. Isso, do lado do Castelo de Guimarães. Que, se eu não me engano, é o local mais visitado aqui do norte de Portugal. E agora estamos aqui, bem em frente aqui à estátua do Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal, né? O criador, né? Da nacionalidade portuguesa, né? Exatamente. E aqui em frente à estátua tem 3 placas enviadas do Brasil para cá, né, em homenagem a Dom Afonso Henriques. Uma de 1940, outra de 1973. Foi enviada pelo presidente Médici. Isso, a de 73 foi pelo Médici. E a última de 1986, enviada pelo Presidente Sarney. Exatamente. E a estátua fica bem aqui em frente ao Paço dos Duques de Bragança. E você pode visitar aqui os Paços dos Duques. A entrada está custando o quê? 5 euros. Custa 5 euros o Paço dos Duques e também custa 5 euros o Castelo de Guimarães. Mas se você comprar, digamos assim, o combo, né, os dois juntos, os 2 ingressos, você paga 8 euros. Isso é a inteira. Bom, e a gente ia pagar os 5 euros, né, cada um, mas a gente tinha esquecido que agora, depois de uma lei que se promulgou aqui em Portugal, todos os residentes aqui têm direito à entrada gratuita em alguns museus. Eu acho que são 52 por ano, se não me engano, mas a gente vai deixar aqui nos comentários. E a gente vai agora passear aqui pelo Paço e depois a gente vai visitar o castelo. Exatamente. Mas aqui eu não sei se a gente vai conseguir filmar, porque normalmente a luz é mais... filmar também e é escuro. Isso. A luz é mais baixa também e tem lugares que não pode filmar. Mas de qualquer forma, se a gente conseguir filmar alguma coisa, a gente mostra pra vocês. Já visitamos aqui o Paço dos Duques e agora estamos indo em direção ao Castelo de Guimarães.
Só uma questão, a gente não filmou porque não pode filmar lá dentro, mas na nossa opinião vale muito a pena a visita. E como a gente falou, se você não for residente em Portugal, você vai pagar 8 euros as duas, a inteira, e na nossa opinião vale muito a pena. Ou você só pague 5 euros e visita só um ou outro. E lá dentro não pode filmar, mas pode fotografar sem flash. Exato. E aqui do lado do Palácio dos Duques, mais em frente ao castelo, temos aqui a igreja de São Miguel. E segundo a tradição, né, foi neste local que o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, foi batizado. Mas a questão arquitetônica contradiz com essa data. Então não se sabe exatamente o que aconteceu, né? Essas são informações que a gente pegou ali na plaquinha, mas a lenda diz, né, a tradição diz que Dom Afonso Henriques foi batizado aqui pelo arcebispo de Braga. De Braga, exatamente. E agora estamos aqui dentro do Castelo de Guimarães. Esse castelo é imponente, né? Ele era usado como base militar para proteção de território, né? Para que o inimigo não entrasse aqui, não tentasse invadir o território. As pessoas não moravam aqui, mas dá para ver o quão bonito é isso aqui e o quanto isso aqui era importante. Ele está bem preservado, né? Se a gente reparar bem. É claro que existem outros que provavelmente estão mais bem preservados, mas existem muitos que provavelmente só tem o restinho. Esse aqui está muito bonito, dá para ver que ainda as pontinhas estão quase que originais ou restauradas. E eu acho sensacional isso aqui, vale muito a pena a visita. Mais uma vez, a gente gosta muito de visitar lugares assim, né? Porque a gente fica imaginando como era naquela época. Eu, pelo menos, fico imaginando como devia ser proteger um lugar como esse. E hoje a visitação aqui do castelo, ela tá cheia. Tá bem Tem bastante cheio aqui. pessoas visitando o castelo hoje. Gente. O que é uma coisa boa, né? Porque quanto mais a gente conhece o passado, menos a gente tem a tendência de cometer os mesmos erros, né? Isso é verdade. E observando bem aqui hoje, não é a nossa primeira vez aqui no castelo, e que a gente reparou de frente, agora tem uma proteção aqui, tipo uma passadeira, né? Um passadiço de ferro. Exatamente. Que antes a gente conseguia ficar aqui perto das muralhas, e hoje a gente está mais afastado para proteger mais o turista, a pessoa também, que visita aqui o castelo. E também para preservar, né? Porque, querendo ou não, a gente ficar andando em cima aqui das pedras, né? As pessoas andarem, faz com que a gente deteriore mais aqui o local. E com essa proteção aqui, a gente também protege as pessoas, porque você não corre o risco de repente, ter uma tontura, alguma coisa cair ali embaixo, mas também protege as próprias muralhas. Isso, eu lembro que a gente podia subir aqui nessa torre de observação, aqui, e hoje ela está fechada, não pode mais subir ali, está fechado. A torre principal de Menage também não está aberto para visitação. Provavelmente mas aí eu acho que não está aberta hoje, eles né? estão revitalizando, porque se eu não me engano, naquela outra torre ali, ali era fechado. Não, né, ali está aberto, está tendo um negócio de 3D ali para você ficar observando com óculos. Sim, mas antigamente eu acho que era fechado ali. Sim. Tá bem diferente aqui, hein? E começa a chover. Daqui de cima ó, você consegue ver bem a cidade. Tá o estádio lá do Vitória de Guimarães, lá embaixo. E na esquerda tem a igreja, que a gente acabou de passar. Ali tá o passo e a chuva começou a apertar. E tá apertando. Tá fechado aqui ó, a Torre de Menage, a visitação. Isso, Infelizmente, dessa vez a gente não pode ir na Torre de Homenagem, mas quem sabe alguma outra vez, ou se você estiver passando por aqui e conseguir ver, é uma também. Antigamente você podia entrar aqui, hoje em dia não pode mais. Faz parte também da preservação do local. E melhor a proteção, né?
das pessoas e do local. Tá tudo bem. Dá pra ver na mesma, né? Dá pra visitar, ver e curtir na mesma. Esse foi o nosso rolê de hoje aqui por Guimarães. Conhecemos aqui o Paço dos Duques, Castelo de Guimarães. Almoçamos no O'Clock. Já choveu, já fez sol, já choveu, já voltou o sol. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos em busca de novas aventuras. Até a próxima.